É muito esboço. 35 esboços, irmão. É o nervosismo, né? Mas é assim, né? Eu vinha no carro, eu vinha pensando, eu não sei se eu estou com fome, se eu estou cansada ou se eu estou nervosa, porque é uma mistura de sentimento que a gente chega no fim, é uma coisa que a gente nem consegue distinguir no corpo físico da gente, assim, né? Mas eu creio que é algo espiritual também, por isso que a gente não consegue discernir, né? Porque é muito sério falar da palavra de Deus, né? E o inimigo não quer, né, irmãos? Também. A gente só vê o mundo natural, né? Mas existe um mundo espiritual que a gente não vê, mas a gente sente. No corpo físico, na carne, a gente sente, né? Mas amém. Uma palavra da parte de Deus para a tua vida, eu tenho certeza. Porque acho que se eu fosse escolher, eu ia escolher outra, irmãos. Mas foi essa que o Senhor mandou eu trazer. É Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. Que diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Até aí, irmãos. Então, essa palavra na história é muito, muito conhecida de Caim e Abel, né? E os irmãos sabem que Abel trouxe, né, uma oferta, uma ovelha, um cordeirinho, um primogênito. Eu creio, muitos teólogos falam, porque a oferta dele foi uma oferta de sangue e tudo mais. Mas eu creio, irmãos, no meu entendimento, né, que Deus, a palavra que diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Não foi só assim, ó, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Né? Deus se agradou de Abel. Abel escolheu o primeiro, o primogênito, o melhor, a gordura, o melhor. E eu fico imaginando aqui a palavra que diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Eu fico imaginando ele lá, uma banana, vou levar de oferta para o Senhor. Algo assim, tipo, algo... E Abel não. Abel pensou, o que é de melhor que eu posso dar para Deus, né? Poxa, eu vou ali, vou escolher qual é o melhor animal, o primogênito, o melhor, o mais bonito. E aí ele escolheu, esse era o coração de Abel, né? E o coração de Caim foi, tipo, o que será que está sobrando aqui, que não vai me fazer falta, que eu vou levar para o Senhor, né? E Deus se agradou da oferta de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta, né? E aqui no versículo 6, aí Deus fala para ele, aí quando Deus não se agrada, Caim fica triste, né? Ele se ira, diz a palavra que ele se ira fortemente e cai o seu semblante, dá para ver na cara dele que ele está renegado, tipo assim, né? E no versículo 6 diz assim, ó, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que te descaiu o semblante? Eu vejo que Deus já sabia, né, irmãos? Por que Deus perguntou para Caim por que ele está virado? Porque Deus queria que ele olhasse para dentro dele e visse o real motivo de ele estar irado.
Porque nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade de olhar para nós mesmos e enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas. É difícil para nós, a gente consegue olhar com muita facilidade para os outros. Talvez você está aí, já está percebendo, está desamarrado meu tênis, é muito fácil. Talvez o teu está desamarrado também, mas a gente não consegue perceber, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro e ver o defeito do outro. E daí Deus pergunta para ele: Caim, por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Qual é o real motivo, Caim? Olha para dentro de ti. Porque se nós formos parar para analisar, irmãos, o que Abel fez? O que ele interferiu? Deus não deixou de aceitar a oferta de Caim porque Abel tinha dado algo. Não, ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas só que a ira, o pecado já estava dentro de Caim. O problema estava dentro dele. E ele foi lá e matou o seu irmão que não tinha nada a ver com aquilo. É muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Não seria muito melhor se ele tivesse olhado: puxa, eu não dei a oferta que agradava a Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. O que será que eu tenho que fazer? Por que eu não agradei a Deus? Será não? Ele se irou. E foi lá e matou o seu irmão que não tinha nada a ver com aquilo. Então a ira, ela não está ligada com o que o outro faz, mas ela está ligada com o que está dentro de nós. Se eu bater nesse copo de água aqui, irmão, e ele cair, vai derramar água. Eu bati nele e ele vai derramar água, porque ele está cheio de água. Ele não pode derramar azeite, não tem azeite nele. Ele não pode derramar Coca-Cola, não tem Coca-Cola nele. E quando alguém bate nós, ou fere em nós só podemos derramar aquilo que nós estamos cheios. Se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos derramar Deus. Se nós estivermos cheios de ira, nós vamos derramar ira. É difícil, né, irmão, falar isso. Mas é isso, independente do que o outro faz, irmãos, eu sou filho de Deus. Deus me chamou para ser luz. Independente da treva que tem no outro, que não é o caso aqui, né? Abel não fez nada de errado, mas às vezes a gente vai encontrar pessoas no nosso caminho que são trevas, irmãos. E aí Deus nos chamou para ser luz, independente daquela treva. E aí o Senhor te pergunta nessa noite: o que tem te deixado irado? Priscila, o que tem te deixado irada? O que tem feito nós descair o nosso semblante? Será que é o nosso marido? Será que é o filho? Será que é alguém no trabalho? Tantas coisas o inimigo pode usar para nos deixar irado, mas eu creio, o Senhor falou no meu coração, é que na verdade nós ficamos irados por causa das nossas próprias expectativas. Porque a gente espera que o marido seja de um jeito, que o filho seja do jeito que a gente projetou lá na nossa mente, perfeito, sentado na hora do culto, batendo palma, mas não fica, irmão. Aí a gente se ira por quê? Porque a gente criou a expectativa. A gente quer que as pessoas sejam perfeitas, a gente quer que as pessoas pensem como a gente, e ajam como a gente, e corra tudo como a gente planejou na nossa vida perfeita. Então, muitas vezes, a gente se ira por causa das nossas próprias expectativas. Claro que existe muito motivo para se irar. A gente pode irar, mas não pode pecar. Não é isso que a palavra de Deus fala. E aí o Senhor te pergunta: Priscila, por que estás irada e por que descaiu teu semblante? O que precisa morrer dentro de ti? O que precisa mudar dentro de ti? Tira a expectativa do homem, irmão, e coloca a expectativa em Deus. Nós precisamos fazer isso. O Senhor nunca vai frustrar as nossas expectativas. Ele tem o melhor para nós. As pessoas não, elas são pecadoras como nós. Somos feitos do mesmo pó, irmãos. Eu sei que essa palavra também é para você, porque ela é para mim. O Senhor tem ministrado ela no meu coração e eu sei que você também é feito do mesmo material que eu.
nós temos falhas, nós temos defeito. E não pense que esse não é uma palavra de vitória. Essa é uma palavra de vitória. Porque quando nós decidimos andar como a palavra de Deus pede, como ela manda, nós temos vitória, nós somos vitoriosos. Quando nós nos damos ouvidos à palavra de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente. Que a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos fazer isso. Então, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? No versículo 7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmã, eu estava pedindo uma palavra para o Senhor, porque daí o pastor falou, vai pregar, irmã. Eu disse, mais para frente, pastor, mais para frente. Aí eu estava pedindo, mais para frente. Daí eu estava pedindo uma palavra e o Senhor só me deu essa frase, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Porque é para mim essa palavra, irmão. Mas é para você também, mas é para mim, é muito para mim. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre o domínio próprio, sobre vigiar. E aqui diz, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Depende de nós, irmãos. Dominar, às vezes a gente vem para a igreja, a gente é cristão, e daí a gente pensa que Deus vai resolver tudo na nossa vida. Não, eu vou para a igreja e Deus vai cuidar de tudo. Senhor, me guarda para eu não pecar, me guarda. Mas, irmãos, Deus não vai guardar para você não pecar. O que Deus faz? O que Deus fez aqui? Deus avisou, Deus alertou. Deus disse, Caim, o pecado jaz à porta, domina ele. E é o que o Senhor faz com a gente. Deus não vai mandar um anjo dizer, não peca. Embora que hoje a gente tenha o Espírito Santo que nos alerta, que fala ao nosso coração, que fala aos nossos ouvidos. Mas é nós que precisamos dominar, é nós que precisamos posicionar. A palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem que deve guardar o coração, irmão? É Deus que vai guardar o teu coração? É Deus que vai guardar o meu coração? Não. A palavra diz, acima de tudo, guarde o teu coração. As pessoas vêm para Cristo e elas dão o coração para todo mundo. Elas se envolvem com todo tipo de pessoa, elas se envolvem em todo tipo de relacionamento e elas esperam que Deus guarde o coração delas. Mas quem é que deve guardar o coração, irmãos? É nós. Como é que a gente guarda o nosso coração? Escolhendo as pessoas que a gente vai nos relacionar, escolhendo aquilo que a gente vai pensar. Esses dias o pastor ministrou sobre o que a gente deve pensar, que a gente deve pensar naquilo que é do alto, nas coisas que são do alto, nos encher das coisas que são do alto. Então, quem é que vai guardar o nosso coração? Nós. Quando vier o pensamento ruim, nós vamos guardar o nosso coração lendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Nós devemos guardar o nosso coração. Em 1 Pedro 5, 8, diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios e vigiem. Quem é que precisa ser sóbrio e vigiar, irmãos? É eu. É eu que preciso ser sóbrio e vigiar. Porque o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa devorar. O que ele quer devorar, irmãos? Ele não quer devorar a nossa carne. O diabo não sai por aí matando ninguém fisicamente. Mas ele quer devorar o quê? A nossa alma, a nossa salvação, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Então, todos os dias o diabo, como diz aquele, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Quem é que escolhe Deus? Eu escolho Deus. Em Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos vigiar, nós precisamos estar alertas, irmãos, estar atentos à voz do Espírito Santo, porque o Senhor fala. Eu quero te dizer que grande parte da nossa vida e do nosso futuro não depende de Deus. Não depende de Deus. O caminho está aqui, irmão. Ó. O caminho está aqui. O manual está aqui. Você quer ver como é que está a tua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Deus cuida para daqui 10 anos. Deus, Ele vai cuidar, irmão, se você andar nessa palavra, se eu andar nessa palavra. Se nós estivermos atentos à voz dEle e ao direcionamento do Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar. O Senhor tem me cobrado isso, irmãos. O papel de Deus é dar instrução. Porque Ele deu o livre-arbítrio. Porque Ele nos formou livres, irmãos. Você é livre. Domingo é dia de votar. Nós devemos orar, claro. Senhor, cuida, guarda a nossa nação, dá direção, faz a tua vontade. Mas você precisa sair de casa e ir lá e votar, irmão. De acordo com a palavra de Deus. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos posicionar na verdade, pela verdade. Né? Então, a nossa vida, muito do nosso futuro vai depender da semente que nós plantarmos. Se nós plantarmos semente da palavra de Deus, semente do Senhor, agora se nós plantarmos pecado, irmão, nós vamos colher maldição. Então, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, irmãos, uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, produzir os frutos do Espírito Santo. E eu quero ler com você, lá em Gálatas 5, do 16 ao 22. Abra lá, irmãos. Gálatas 5. E aqui fala também, por que é tão difícil a gente tomar as atitudes certas? E por que é tão difícil a gente não pecar? Porque quando eu estou falando de atitude certa, que hoje, irmãos, a palavra, para ficar bem clara, é sobre pecado. A palavra é sobre pecado. E quando eu falo pecado, eu não estou falando só pecado, tipo que a gente considera, né, aqueles assim que a gente, meu Deus, adultério, roubo. Não, irmão, eu estou falando aquelas coisas pequenas que o Espírito Santo vai mostrando para nós no dia a dia, através da palavra, falando ao nosso coração, mas que nos impedem de estar na presença de Deus. Coisinhas pequenas, irmãos. Eu creio, assim, eu estava meditando nessa palavra, que nós estamos no processo de santificação. Nós aceitamos Jesus e nós não somos perfeitos. Nós não somos mais pecadores. Nós somos santos lutando contra o pecado. Todo dia o pecado vem, nós estamos em processo de santificação. E eu creio, assim, irmãos, que se o Senhor poderia fazer, mas eu acho que nós não suportaríamos ser limpos tudo de uma vez só. Não, então eu vejo que tem momentos que Deus me mostra, ó, cuida com isso aqui, daí Ele trabalha aquela área da minha vida. Aí eu cresço um pouco naquela área, daqui a pouco Deus mostra outra coisa que eu preciso mudar. Aí são níveis que a gente vai subindo, e a gente precisa subir esses níveis, para mais perto de Deus. E quanto mais perto a gente vai chegando de Jesus, mais Ele vai mostrando. Não sei se você já ouviu alguém falar, eu não mato e não roubo, então eu não tenho pecado. Mas é por quê? Porque essa pessoa está tão longe de Deus, que ela não consegue enxergar, porque Jesus é a luz. E a gente só consegue enxergar a nossa própria sujeira quanto mais a gente vai chegando perto de Jesus. Então a gente vai subindo o nível. Hoje Deus está trabalhando aqui nessa área, aí eu dou um passo. Aí o Senhor me ilumina mais, aí eu consigo enxergar outra falha. E daí o Espírito Santo trabalha e eu dou mais um passo para mudar. E aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida até a gente chegar na estatura de varão perfeito um dia. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai. Mas a gente precisa estar nesse processo de santificação. E são coisas pequenas, irmãos. E você deve saber do que o Senhor está falando. Porque o Espírito Santo está falando uma coisa para cada um. Deus está trabalhando de uma maneira em cada vida. Porque é assim que Deus trabalha. Ó,
Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a gente quer fazer a vontade de Deus, irmãos. Mas existe uma luta dentro de nós. E você já deve ter ouvido falar, né? Existe uma luta entre a carne e o espírito. E aquele que você mais alimentar vai ficar mais forte e vai vencer. E todo dia, então, a gente precisa estar alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Né, irmãos? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas são as obras. Você fez uma análise, irmão, enquanto lia? E uma delas que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, talvez é outra que o Senhor vai ministrar no teu, mas é o domínio próprio. Tenho dito, eu tenho que ter domínio próprio. Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu preciso ter o controle das minhas emoções. Eu não posso deixar a minha carne esgoelar ninguém, irmãos. Eu preciso ter domínio próprio, eu sou de Cristo, eu sou luz. Mas é difícil, irmãos. Então, é todo dia pedindo para o Espírito Santo da graça. Então, o Espírito Santo ele já mostrou, né? Porque primeiro ele mostra. Tu precisa ter domínio próprio, irmã. Né? E daí a gente ouve a voz do Espírito, daí a gente começa a lutar contra isso, através da oração, jejuando, se fortalecendo. Então, a gente precisa, irmãos. Duas coisas que o Senhor tem me cobrado, e eu vou falar para os irmãos, de repente, são outras áreas da sua vida que tem que ser trabalhado nesse momento. Às vezes, irmãos, quando eu me encontro triste, não é essas duas áreas que eu quero falar, mas às vezes quando eu me encontro triste, eu lembro dos frutos do Espírito. E daí eu lembro, puxa, eu tenho que ter amor. Segundo fruto, alegria. Paz. Eu preciso, é fruto do Espírito. Eu preciso deixar o Espírito Santo produzir isso na minha vida. E se eu não tenho, tem alguma coisa errada. Se eu estou só irada, renegada, com inveja, com dissensão, com ira, com brigas, eu preciso fazer uma autoanálise e ver o que eu tenho que mudar, irmãos. Não é Deus que vai descer do céu e mudar por nós. Ele está falando como ele falou para Caim. Olha, Caim, o pecado jaz à porta. Por que estás irado e por que descaiu o teu semblante? O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então o Senhor está nos alertando nessa noite. Cabe a nós dominar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que tem nos afastado do Senhor. Outra área que tenha tudo a ver com tudo que o Senhor está falando comigo nesse momento tem a ver com o domínio próprio. Uma das coisas é a ira. Paz, o Senhor nos deu paz. O fruto do cristão, as pessoas têm que olhar para nós e têm que ver o que? Equilíbrio, irmão. Equilíbrio. Nós precisamos ter domínio próprio. Outra coisa, o Senhor tem me falado, cuida com a língua. Cuida com aquilo que tu fala. E não estou dizendo, irmão, o Senhor não tem me cobrado a respeito de fofoca. Eu não sou de sair fazendo fofoca dos outros. Deus sabe, quem me conhece sabe. Mas o Senhor tem me cobrado assim, ó, que tem coisas que a gente não precisa falar. Tem coisas que a gente não precisa falar, irmão.
O Senhor tem me cobrado isso, eu creio que vai servir para a tua vida. Vou dar um exemplo. Um casal da igreja se separou. É uma notícia ruim, né, irmão? Não é boa. Aí eu tenho o prazer de contar para outra pessoa, porque não sei porque eu preciso falar, ou porque eu tenho que ter algum assunto, não sei, mas eu chego, tu sabia? Tu visse aquele casal lá da igreja, que pena, né? Meu Deus, tadinho, eles se separaram. Irmão, sabe o que o Senhor tem falado para mim? Abre lá em Tiago, no capítulo 3, e versículo 8. Tiago, capítulo 3 e versículo 8. No versículo 7. Tiago, capítulo 3, versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Que a nossa boca, irmãos, deve ser para falar a bênção. E como é difícil, a gente tem uma facilidade de espraguejar, de reclamar, meu Deus do céu, estou falando de mim, irmão. Que facilidade de reclamar. Mas o Senhor tem me cobrado isso. Não tem, irmãos, ou a gente é fonte de coisas boas, ou a gente é fonte de coisas ruins. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para sair água doce e salgada da mesma fonte. Nós precisamos ser fonte de boas notícias, boas novas, coisas boas. E eu não estou falando nem de mentira, irmão. Eu não sou de sair espalhando mentira por aí. Mas o Espírito Santo tem me cobrado de não falar verdades, mas às vezes que não agradam a Ele. Como eu disse, tem coisa, irmão, que não precisa ser falada. Tem coisa que a gente não precisa falar. A irmã ali veio com esse vestido, e esse vestido, vou dar um exemplo, porque tu és minha mãe, não vai chegar chateada. Esse vestido estava R$10 lá naquela loja, era tudo verdade. Mas daí, eu não preciso falar isso para ninguém, irmão. Isso não edifica. A gente deve falar coisas que edificam. Eu não estou nem falando da hora que a gente está com raiva e a gente acaba falando coisa que não deve, né? Porque, né? Só Jesus sabe. Mas eu estou falando de coisas que não precisam ser faladas, que não edificam. Então, tem dias, irmãos, que eu estou lá no meu trabalho e aí dá uma vontade de falar uma coisa que é verdade. É pura verdade. Aí, esses dias eu estava lá, daí o Espírito Santo falou assim, não fala. Não fala. Fica quieta, não fala. Para que falar? Mas a gente tem uma vontade de falar, irmão, e a gente não percebe a arma que tem na nossa mão, que é a nossa boca. A gente esquece de usar ela para profetizar e para declarar bênção. E a gente esquece que ela é uma arma poderosa e fica falando coisa que não precisa. Fica jogando palavras ao vento. Você sabia que tudo que a gente falar, a gente vai ter que dar conta um dia diante do Senhor? A palavra de Deus diz isso. Então, olha só o perigo, irmãos, de não cuidar da língua, de não cuidar daquilo que fala. Então, o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E eu creio, irmão, que tu pode usar isso para a tua vida também. O Senhor quer nos usar nessa cidade para ser bênção. O Senhor quer que nós sejamos referencial, que as pessoas olhem para nós e possam ver Jesus na nossa vida. E aí a gente tem que pensar, esses dias até eu estava dando aula lá na escolinha no domingo passado, e aí eu pensei, o que eu vou falar para as crianças? Aí eu levei essa palavra para eles, de uma forma diferente, né?
E daí, uma das crianças perguntou, eu vou te fazer uma pergunta, se faz. Se eu fizer assim, que eu falar esse negócio assim, tu acha que isso é pecado? Ela perguntou para mim, né? Daí eu disse, se Jesus estivesse contigo, na hora que tu estivesse lá com os teus amigos, e Jesus estivesse contigo, tu ia ter coragem de falar isso? Daí ela, não ia não. Eu disse, então é pecado. Na Bíblia não está, mas será que tu ia ter coragem de falar isso na frente de Jesus? Então, irmãos, que nós possamos falar o que edifica, que nós possamos andar e as pessoas possam olhar para nós. Isso, irmãos, eu tenho aprendido, não que a minha mãe, né, seja Deus, mas eu tenho aprendido com ela. Há muitos anos atrás eu já vi isso na vida dela, de às vezes a gente está falando alguma coisa, ou às vezes eu ia contar uma coisa para ela, uma notícia ruim, assim, tipo, aconteceu uma tragédia em algum lugar, ela dizia assim, eu já sabia, mas ela não me falou nada, porque ela disse, eu não quero propagar isso aí. E agora o Espírito Santo está ministrando, porque tem coisas, irmãos, que é só o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Então, irmãos, que nós sejamos propagadores de bênção, que nós não venhamos economizar palavras para falar daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que é maravilhoso, daquilo que nós temos tanta coisa que Deus mandou a gente falar, e a gente quer falar aquilo que não edifica. Então, mesmo que seja verdade, irmãos, às vezes eu fico pensando, uma coisa que eu já aprendi, quando eu vejo alguém falar assim, meu Deus, eu estou muito triste, porque aquele irmão falou não sei o que, não sei o que, não sei o que de mim. Eu fico pensando, pois é, né? Ele falou, quem será que contou, né? Quem será que foi o intermediário? Porque para mim, o pior da história é o intermediário que ouviu e foi lá contar. Para quê, irmãos? Claro, se alguém disser assim, eu vou matar aquela pessoa, daí tu vai lá e vai contar, né? Cuida, porque estão tentando te matar, tudo bem. Mas geralmente são coisas bobas, que fazem criar contenda, que fazem criar inimizade entre os irmãos, entre as pessoas. Então, irmãos, vamos cuidar das nossas palavras. Você pode estar achando, meu Deus, que exagero. Meu Deus, que exagero essa irmã. Que exagero. Irmãos, eu quero te dizer, Jesus foi radical contra o pecado. Jesus foi radical. Se nós lermos lá em Mateus, olha só o que ele fala. Mateus capítulo 5. E versículo 27 diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que o qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultérios, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro assim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o passar disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe empreste. Aí ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus.
para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Não sou eu que estou falando, irmão. Foi Jesus que falou. Então, irmãos, isso não é ser radical demais. Isso é ouvir o Espírito Santo. É difícil mesmo servir a Jesus. Não é tão fácil assim como parece. O caminho é estreito. Né? O caminho é estreito. É difícil. E por que, irmãos, que essa palavra é tão importante? Por que ela é tão importante? Então, sobre os frutos do Espírito, era isso que eu queria falar. E por que essa palavra é tão importante? Eu quero te convidar, irmãos, a abrir lá em Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao 3. Você está vendo, irmão, que não tem nada das minhas palavras, né? É tudo a palavra do Senhor. Isaías, olha só, irmão, preste atenção no que eu vou ler aqui, olha só. Isaías 59, 1, diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir. Então, a mão dele não está encolhida e o ouvido dele não está fechado, ele pode nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, olha só, irmãos, o poder que tem o pecado na nossa vida. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar e fazer. O ouvido dele não está tampado para que ele não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus. Por isso, irmão, que é tão importante a gente estar ouvindo a voz do Espírito Santo, para entender aonde a gente precisa mudar. Eu tenho certeza, irmão, que tem uma área na tua vida, na minha vida, que o Senhor quer trabalhar. Nessa noite, nessa semana, nesse mês. E quando tiver trabalhadinho ali, ele vai pular para a próxima. Mas nós precisamos estar atentos, estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, um dos motivos que é tão importante a gente se preocupar com os pecados que não são aqueles grandões, porque aqueles grandões a gente sabe, irmão, isso aí está cansado de saber, mas é as coisinhas pequenas que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, que às vezes a gente não dá nem bola, que a gente pensa, todo mundo faz, todo mundo é assim, mas é algo que o Senhor está pedindo para você, quem sabe que é só para você, mas ouça a voz do Espírito Santo, esteja atento. Esse é um dos motivos, irmãos. O outro motivo pelo qual a gente precisa ouvir essa palavra nessa noite, tomar uma atitude, eu quero convidar você a voltar lá em Gênesis, no capítulo 4. E o versículo, a partir do verso 10. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 10. Diz assim, ó, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, irmãos, abri um parênteses aqui. Quando lavrares a terra, não te dará mais fruto. O que Caim era? Caim era lavrador. Era o que ele sabia fazer. Era o dom que ele ganhou de Deus. Né? Porque é um dom. A gente sabe que plantar é um dom e tudo, cada um tem um dom. E esse foi o dom que ele ganhou de Deus. Mas até o dom que ele ganhou de Deus, quando ele deu ouvido ao pecado, foi amaldiçoado. E ele carregou. E olha só que grave, irmãos, essa maldição que estava sobre ele, vamos continuar lendo. Vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Então ele achou que a maldade era tão grande que não tinha perdão. Eis que hoje, mas em nenhum momento ele também quis se arrepender, né, irmãos?
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele, aí, irmãos, aqui vai falar da descendência. Para agilizar, nós vamos pular. Ó. Então, ele casou, teve uma mulher, e daí deu à luz a Enoque. Aí você pode pular lá para o versículo 23. E disse Lameque é um dos descendentes de Caim. Os filhos, eu acho que era tataraneto de Caim, ali, Lameque, se a gente for contar. Ali nos versículos anteriores vai falar sobre a descendência toda. E no 23 diz assim, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esse descendente de Caim, Lameque, ele chama as mulheres dele. Eu fiquei meditando nessa palavra e eu pensei, por que ele chamou as mulheres? Ele chamou e disse, ó, vem cá, vocês estão ouvindo? Vocês escutam bem. Vocês escutam bem. Eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Então, o jovem passou por ele, pisou nele, ele foi lá, matou. E um homem porque feriu ele. Então, acho que já era meio uma ameaça para as mulheres dele, né? Mas, ó, vocês ouvem bem. Só porque um jovem me pisou, eu fui lá e matei ele. E aí você vê, irmãos, o descendente de Caim fazendo pior. Não a mesma coisa, pior que ele. Já tinha matado 2 nessas alturas aqui. Então, a gente vê que a maldição do pecado, ela passa, irmãos, de geração. O pecado é uma semente que a gente planta sozinho, mas a gente não vai colher sozinho, irmãos. O pecado, a palavra de Deus diz que Deus amaldiçoa a geração daqueles que amaldiçoa e abençoa a geração daqueles que amaldiçoam. Você está achando, ai, que exagero, meu Deus, que exagero. Irmãos, até hoje, nós colhemos do fruto do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Eles pecaram lá no Jardim do Éden. Nós aqui. O pecado entrou através deles. E quando nós pecamos, irmãos, nós estamos deixando para a nossa geração um legado de pecado. Que nós possamos deixar um legado de bênção. Aquilo que a minha mãe fez. Até o Espírito Santo me fez lembrar agora. O que eu vi nela? Que ela cuidava naquilo que ela falava. Creio que já estou colhendo os frutos na minha vida. Da bênção que ela tem semeado. Que nós possamos semear na nossa geração sementes de bênção. Sementes de servir ao Senhor. É claro, irmãos, que nós não somos perfeitos. Mas todo dia nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar agradar a Deus. E os nossos filhos precisam ver em nós esse desejo. Falho, sim, eu olho para a vida dela, eu vejo que ela tem falha. Meu Deus, muitas. Mas eu vejo o desejo que ela tem de agradar a Deus. E que nós possamos estar semeando essa semente na vida das gerações futuras. Eu olho para minha avó e posso ver as sementes que ela plantou de mulher de oração, de mulher que quer agradar a Deus. E que os meus filhos e os meus netos possam olhar para a minha vida e possam dizer, a minha avó, a Priscila, foi uma mulher que agradou a Deus, que buscou agradar a Deus. Até esses dias eu estava lendo na garrafinha da escola de Estevão, escrito, uma mulher que agrada a Deus, agrada o coração de Deus. Aí eu pensei ainda, devia ser diferente. Não devia ser uma mulher que agrada o coração de Deus. Uma mulher tentando agradar o coração de Deus, porque todo dia a gente precisa melhorar. Eu olhei para aquela garrafa e pensei, podia ser eu tentando, porque a gente tenta, todo dia a gente precisa tentar, irmão. Todo dia a gente precisa buscar agradar a Deus.
E para finalizar, irmãos, então o que fazer para agradar a Deus? Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Que eu achei que eu não teria tantas palavras, mas passou rápido. Efésios, capítulo 5. Diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou qualquer idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que elas fazem em oculto até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são mais. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então a palavra dessa noite é: enchei-vos do Espírito. Vamos nos chegar mais perto de Deus. Vamos estar atentos à voz do Espírito Santo, para que Ele possa revelar a vontade dEle para a nossa vida. E cada dia vamos chegar mais perto dessa luz. Deixar ser mudados pelo Senhor. Falo, irmãos, como uma imperfeita que quer mais de Deus, que quer buscar mais a Deus. Levante-se agora do seu lugar, vamos cantar um louvor, E eu peço, irmãos, que o Espírito Santo possa continuar falando essa palavra ao meu coração, porque há lugares no nosso coração que só o Espírito Santo pode chegar. Então, eu tenho certeza, irmãos, que em alguma área do seu coração Ele falou. Então, feche os teus olhos e peça que Ele continue trabalhando, e peça que Ele te dê graça, irmão, que Ele te dê força, que Ele te dê sabedoria para mudar aquilo que precisa ser mudado. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, trabalha nos nossos corações, Pai. Nós não conseguimos sozinhos, Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, nós temos um ajudador. Nós temos um ajudador que é o Espírito Santo, nós não caminhamos sozinhos. O Senhor disse que Ele iria para o Pai, mas Ele não nos deixaria só. Ele nos deixaria um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do nosso amigo Espírito Santo.